Vossa Excelência tem a palavra. Obrigada, presidente Jorge Viana. Quero renovar a saudação especialíssima às minhas conterrâneas, jovens estudantes universitários e universitários, e mestres e orientadores e professores que estão aqui nesta tarde, aqui no plenário do Senado Federal. O senador Paim está ali também no plenário. O senador Paim são jovens de Santo Ângelo que estão visitando aqui o Senado Federal. Então, boas-vindas novamente. Depois nós dois tiraremos fotos com vocês, atendendo os pedidos da galeria que queria fotografia, senador Paim. Caros colegas senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, a crise experimentada hoje pelas grandes cidades brasileiras está afetando também municípios menores e em todas as regiões do país. Isso acontece lá na Santo Ângelo, na minha Lagoa Vermelha, na Rio Branco, do senador Jorge Viana, na Canoas, do senador Paulo Paim. Isso está acontecendo porque é na estrutura municipal, é nos municípios, nas cidades, que, seja qual for o tamanho, qualquer localização, onde começa o desenvolvimento de uma sociedade. São nessas unidades territoriais, independentes, com leis e orçamentos próprios, que surgem os maiores desafios de uma nação num sistema federativo. Um problema municipal mal resolvido, seja nas áreas de saúde, educação ou infraestrutura, se transformará, inevitavelmente, com graves consequências para os estados e, claro, para a União. O município de Morrinhos do Sul, com 3.129 habitantes, ali no litoral norte, receberá neste mês, estou dando apenas um exemplo, porque é um exemplo prático, o prefeito esteve lá no meu gabinete agora há pouco, neste mês, 15% menos recursos do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, que os repasses, no mesmo período do ano passado, segundo a informação do prefeito Leandro Borges Evaldo. A redução desses valores, desses repasses do FPM para os municípios, são as mesmas de milhares de outros municípios do país com essas mesmas dificuldades. Neste fim de semana, aliás, eu estive em diversos municípios gaúchos e a situação preocupa a todos, porque é uma situação que está presente lá em IP, onde eu estive, que é a capital da agroecologia, para participar da FEST-IP. Fui recebida pelo prefeito Rogério Marcon, que me reafirmou os problemas. Mas, apesar dessas dificuldades, ele continua trabalhando intensamente em projetos inovadores, como um programa de melhoramento genético para o gado leiteiro daquele município, com acompanhamento técnico para aumentar a renda dos agricultores familiares. É um modelo, aliás, considerado muito apropriado para outros municípios. E antes de chegar em Cotiporã, que é uma cidade de forte imigração italiana, passei por Portázio Alves, recebida pelo prefeito Jussandro Bortolom, o Tite, que também falou das dificuldades, e ele que está ali investindo para fazer o asfaltamento de uma estrada vicinal de 3 quilômetros. Em Cotiporã, esse município da região da Serra, eu participei da 6ª festa em Vêneto, com o prefeito e convidado do prefeito José Carlos Breda. Ali a preservação da cultura italiana é genuína. E aí eles repetem aquelas enormes panelas de ferro, fazendo polenta para servir para os convidados. Polenta com queijo, salame, copa, todos aqueles produtos, senador Paulo Paim, que a Serra é tão pródiga em oferecer, mostrando o trabalho que aqueles imigrantes que vieram lá no século passado, mais do que há 2 séculos, 1700, 1800, vieram para cá os imigrantes, ficaram naquela região difícil, íngreme, porque é uma serra, e ali eles estão produzindo e fazendo a riqueza. São empreendedores natos. Lá estava a comunidade reunida com tudo que há de melhor, não só em relação à culinária, mas sobretudo em relação à preservação da sua cultura. E depois dali, de Cotiporã, eu fui por estrada de chão, porque não tem asfalto, até Nova Petrópolis, que aí é colonização alemã. Ali eu fui visitar a Festimalha 2014, que é um dos eventos mais importantes da Serra, na área da moda e das confecções.
o senador Paim, o senhor que lida muito com a questão do emprego, nós aqui na questão social, são ali em Nova Petrópolis mais de 2.500 empregos diretos na indústria de confecções do setor de malhas. Então, vê o peso social que tem essa indústria, como me disse o Neander Willersport e o Cláudio Michaelsen, que é presidente da Associação Comercial e Industrial lá de Nova Petrópolis. E o nosso querido prefeito Regis Ram, o Lelo, me mostrou exatamente o que isso representa para aquela comunidade ali de Nova Petrópolis. Já em Gramado, ali poucos quilômetros além de Nova Petrópolis, eu assisti parte dos eventos da 24ª Festa da Colônia, com o nosso prefeito Nestor Tissot e outras lideranças locais. E ali eu vi uma encenação de como se formou, através de uma peça de teatro muito bem feita, como se formou a cidade de Gramado, que hoje é um caso e uma referência muito especial de como uma cidade, fazendo um evento como o Natal Luz, se projetou nacional e internacionalmente, atraindo milhares de turistas todos os anos. Ali disputam, digamos, quem escolheu e quem identificou Gramado como nome, os imigrantes italianos do Vêneto, os portugueses, muitos dos Açores, e os alemães lá do Vale do Reno. Então, era muito interessante porque foi muito bem humorada a encenação, o teatro, a qualidade dos artistas todos dali, cantores de excelente qualidade, bailarinos também, e foi muito importante aquela encenação. Encerrei, como eu apartei o senador Paim, em Canela, ontem, domingo à tarde, o início da 15ª Semana do Bebê, que é um evento extremamente voltado para o cuidado. Agora, neste ano, cuidado, o amor às crianças. O amor às crianças. Eu até mencionei o fato de que, coincidentemente, ontem era Dia das Mães, e foi muito bom ter começado, porque elas são as principais responsáveis por isso. Mas, ali mesmo, ao visitar esses municípios todos, IP, Cotiporã, Protásio Alves, Nova Petrópolis, Gramado, uma cidade rica, mas também todas elas tiveram perdas de arrecadação por conta da queda substancial, variando de 20% a 15% do repasse do FPM. Em todas as ocasiões eu percebi também claramente a importância do município, que estão todos eles, os gestores, empenhados em desenvolver, apesar das barreiras impostas por essa limitação orçamentária. Por isso, a importância de ações efetivas por parte do poder público focadas nas necessidades municipais. É preciso permitir, sobretudo, repasses adequados de recursos da União aos municípios e dedicar atenção a este ente da federação que tem sido pouco prestigiado. Esse é, inclusive, o principal motivo para a vinda a Brasília de mais de 4.000 prefeitos, vice-prefeitos, vereadores e secretários de todo o Brasil. Falo da 17ª Marcha em Defesa dos Municípios, promovida pela Confederação Nacional dos Municípios, que começa hoje aqui em Brasília. E no voo que eu vim pela manhã, saindo de Porto Alegre, 6h50, o voo estava lotado. Não só o meu, mas os outros voos que saíram de Porto Alegre, lotado, e a maior parte de prefeitos. Agora há pouco, aliás, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, o prefeito Paulo Zilkowski, fez uma declaração à imprensa nacional falando sobre a crise enfrentada pelo municipalismo brasileiro. Abre aspas, declarou Paulo Zilkowski: nós temos um problema estrutural gravíssimo. Nós precisamos atender a este doente quase terminal que é o município. Essa afirmação foi feita por ele na Câmara dos Deputados, na abertura do 17º Encontro da Marcha dos Municípios. O líder municipalista mostrou o enfraquecimento do Fundo de Participação dos Municípios, como eu referi há pouco, e a consequente crise fiscal enfrentada por esses entes federativos. O dirigente municipalista ainda alertou para o crescente repasse de atribuições feito às administrações municipais. Abre aspas novamente.
há o crescimento da municipalização de obrigações, especialmente nas áreas de educação e saúde, disse Paulo Zielkowski. Ele reafirmou que crescem as demandas e diminuem os repasses, inclusive do FPM. A União continua tomando posse dos nossos recursos e repassando atribuições aos municípios. Em sua apresentação, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios declarou que, em 1989, no primeiro ano de aplicação plena da Constituição, apesar do FPM ser composto por apenas 20,5% do Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, e Imposto de Renda, ele respondia por 15% da denominada receita administrada pela Receita Federal. Em 2012, mesmo com a ampliação para 23,5% do IPI, do Imposto de Renda, esse percentual caiu para 10% da receita administrada. O dirigente municipalista alertou para o fato de que, de um total de 5.568 municípios, cerca de 4.000 vive quase que exclusivamente deste fundo. Eu diria 90% dos municípios. Segundo Paulo Zielkowski, isso ocorreu porque o IPI e o Imposto de Renda, que responderam por 72,7% da receita administrada em 1989, não chegaram a 43% em 2013. E ele mostrou também o relatório do Tribunal de Contas da União apontando o total das desonerações do IPI no período de 2008 a 2012 somou 80 bilhões de reais, enquanto que no imposto de renda somou 247,7 bilhões de reais. É quase um ano de arrecadação. Com isso, o efeito no FPM, apenas nas desonerações do IPI, é de 18,8 bilhões no período, valor que corresponde a aproximadamente 6,4% de todo o fundo de participação nesse período. Já as desonerações do imposto de renda impactaram em 58,2 bilhões no mesmo período. Apenas nesses 5 anos foi retirado do fundo o equivalente a um ano de FPM em desonerações. O que é isso? Falei em muito número. O governo está fazendo festa com chapéu alheio, pegando o dinheiro que deveria ser dos municípios e fazendo a desoneração para o setor automotivo, por exemplo. E aí fica muito complicado, porque o município aumenta as responsabilidades. Na área de saúde, por exemplo, o município tem pela lei, senador Paim, o senhor sabe, anda muito pelo Rio Grande também. O município é obrigado, por lei, a aplicar 12% em saúde. Aplicar 15% em saúde. 12% é o Estado. 12% é o Estado. E a União? E a União? Pois os municípios, como são pressionados porque a pessoa vive naquela cidade, sabe onde mora o prefeito, sabe onde mora o vereador, vai lá bater na porta porque precisa de um atendimento médico hospitalar. E não adianta, tem que atender. Então, como essa pressão sobre o município é muito grande, as prefeituras hoje, em média, estão aplicando não os 15% que a lei determina da receita do município em saúde. Estão aplicando na média de 20% a 30% de tudo que arrecada da sua receita, senador Paim. E é exatamente isso que nós temos cobrado aqui. Porque os estados, na maioria, não aplicam, nem o rico São Paulo, nem o nosso Rio Grande do Sul, muitos estados não aplicam os 12%, sobrecarregam o município. Então, isso é uma atitude injusta. Por isso, eu queria chamar a atenção do poder público, da sociedade, para olhar com mais atenção aos municípios. É uma pauta pública essencial. Este ano, os destaques são o aumento de 2% do FPM para os municípios, como prevê a PEC de minha autoria, de número 39, que está sendo apreciada no Senado Federal. Também a apreciação da nova lei dos royalties por parte do Supremo Tribunal Federal, mudança na lei do Imposto sobre Serviços, o ISS, para melhorar a arrecadação municipal e o encontro de contas previdenciárias entre União e municípios e que as desonerações de impostos não impactem negativamente as finanças municipais. Ou seja, quando o governo quer desonerar, pode fazê-lo, mas o faça com os seus recursos, não com o chapéu alheio, com o dinheiro dos municípios. Os movimentos municipalistas que trazem ganhos ao país estão exatamente nessa direção. Outra preocupação é sobre a pesquisa de contagem da população tradicionalmente feita pelo IBGE.
É preciso priorizar as diferenças regionais para evitar injustiças nos repasses dos recursos da União aos municípios. Ouvir os prefeitos das diferentes regiões e aprofundar o diálogo e o entendimento sobre a realidade de cada município é fundamental para que o censo demográfico, adiado de 2015 para 2016 devido ao corte de 44 bilhões no orçamento, reflita de forma fiel as necessidades reais da população. Falo isso porque a atualização da população brasileira pelo IBGE é essencial para quantificar os repasses do FPM, recurso federal indispensável ao pleno funcionamento dos municípios. O tamanho da população define se o município receberá mais ou menos recursos do FPM. É importante lembrar que o Rio Grande do Sul, assim como o Rio de Janeiro, Distrito Federal e São Paulo, concentram a população que mais envelhece no país. E isso afeta os repasses do FPM. Muitos estão morrendo e poucos nascendo, modificando assim o perfil da população desses estados e alterando, por exemplo, a quantia de recursos repassados aos municípios. Nos últimos anos, o meio da pirâmide demográfica, composta por pessoas com até 25 anos, se modificou. Segundo o IBGE, é contínuo o declínio dos níveis de fecundidade observados no Brasil e a queda, ainda que em níveis menores, da mortalidade. Ou seja, nasce menos crianças e morrem níveis menores de mortalidade. Além disso, apesar da arrecadação recorde de 83 bilhões de reais pela União, a Receita Federal prevê levar sobre cosméticos, cervejas, refrigerantes e água para compensar a ajuda ao setor elétrico. Isso é mais uma preocupação sobre os impactos da gestão tributária e orçamentária e seus reflexos nos elos mais fracos da federação. Claro, são os municípios, por isso estão aqui, de novo, em mais uma marcha de chapéu na mão, pedindo ajuda ao governo federal. Como eu disse, em debate na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, com a presidente do IBGE, Vasmália Bivar, e o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, é preciso considerar as características peculiares e exclusivas de cada região. O Brasil tem uma dimensão continental, por isso, às vezes, o que é bom para o Norte ou Nordeste, por exemplo, pode não ser necessariamente positivo ou socialmente justo e adequado aos municípios do Centro-Oeste, ou do Sul ou do Sudeste, onde também temos regiões de pouco desenvolvimento e com pessoas pobres abaixo do IDH positivo. É preciso tratar de forma diferente os municípios, que são diferentes. Não dá para tratar desiguais de forma igual. A maior parte dos municípios brasileiros, ou seja, 70%, tem até 20 mil habitantes. Como dito frequentemente por muitos senadores, diversos municípios estão sufocados financeiramente. E eu, como presido da comissão, a subcomissão de assuntos municipais da CAI, repito também este mantra. Em muitos casos, as prefeituras assumem e acumulam serviços que são de responsabilidade da União ou dos estados, e mesmo assim são atendidos com repasses federais escassos e aquém das necessidades desses entes federativos, os chamados primos pobres da federação. Cada vez que o governo federal reduz o IPI, importante tributo para a formação do FPM, os municípios perdem dinheiro que poderia ser destinado a serviços básicos como saúde, educação, segurança, infraestrutura e saneamento. Só no ano passado, mais de 8 bilhões de reais, que já deveriam estar nos caixas municipais, ainda estão com a União. É uma quantia importante que faz muita falta às cidades. Estou terminando, presidente. Só as desonerações fiscais patrocinadas pela União, com as reduções do IPI, por exemplo, custarão aos cofres públicos em 2013 12 bilhões 959 milhões de reais. Desse total, 3 bilhões 369 bilhões de reais deixaram de ir para o FPM, responsável por sustentar a maior parte das 5.564 prefeituras de nosso país. Essa situação, intensificada pela demora em avançar de forma clara e consistente sobre as questões básicas que envolvem o Pacto Federativo Brasileiro, agrava, por isso, a situação das prefeituras. Muitos municípios estão sendo obrigados a cortar na própria carne para conseguir funcionar. É o caso da pequena Unistalda, cidade que fica a mais de 500 quilômetros de Porto Alegre, administrada pelo prefeito José Ribeiro. O gestor da cidade teve que demitir secretários para cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Outras cidades, principalmente no interior, têm adotado essas mesmas medidas extremas para reduzir custos. Por isso,
Todos os anos, milhares de prefeitos de todas as partes do país voltam, como nessa semana, a Brasília na Marcha dos Prefeitos. Reivindicam de modo justo e legítimo, que não é mais novidade para ninguém, melhores condições financeiras para a gestão municipal eficiente e mais atenção do governo federal às necessidades urgentes das prefeituras. Por isso, insisto na importância da aprovação da PEC 39, de minha autoria, que prevê o aumento de 2% dos repasses do Imposto de Renda e do IPI para o Fundo de Participação. É preciso priorizar também a votação do projeto de lei que reduz a dívida dos estados e municípios com a União, PLC 99, que o senador Paulo Paim aqui muito bem defendeu. É uma esperança para a busca de equilíbrio da tão difícil e desgastada relação entre União, estados e municípios. É uma luz no fim do túnel, mas isso está muito bem complicado. Vamos esperar que essa matéria tenha uma solução política, porque as informações que nós temos no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos, do presidente Lindbergh Farias e do próprio relator, senador Luiz Henrique, que fez um belíssimo trabalho, não são nada animadoras em relação à votação do PLC 99, que trata da mudança do indexador da dívida dos estados e municípios. Muito obrigada, presidente, pela gentileza e bom trabalho, senador Jorge.